Muito bem, então, boa noite. Definitivamente agora nós estaremos no ar, né? Não conseguimos, fizemos uma tentativa agora há pouco e infelizmente tivemos que fazer umas adequações técnicas aqui. Mas está conosco o prefeito de Imbé, Pierre Emerim, que no final dessa entrevista agora eu vou convidar ele para que junto comigo, junto com vocês, assista então finalmente aí as imagens de Imbé que a gente já viu um pouquinho agora há pouco aí. Prefeito, boa noite. Boa noite, Cláudio, boa noite, Helena, toda a equipe do Tendência, e uma boa noite ao especial aos nossos internautas. Isso. Prefeito, nós temos tido dias assim, passagens atípicas, não é verdade? O estado foi quase todo para a bandeira vermelha no tal do Covid, e aqui a nossa região da Amili Norte aqui também. E nós temos visto que isto parece que nós estamos tendo problemas ainda à volta, não é? Parece que as pessoas não estão entendendo da gravidade do assunto. A gente diz aqui que o senhor e os prefeitos da região, o senhor como presidente da Amili Norte, tem feito grandes esforços para segurar essa questão de bandeira. O Genaro lá do hospital regional aqui tem falado, tem pedido, tem se empenhado. E agora, prefeito? Esgotadas todas as possibilidades das autoridades, temos que apelar agora para o bom discernimento das pessoas? Cláudio, esse tem sido um pedido recorrente, né, nosso, não só meu, mas de todos os prefeitos aqui do Litoral Norte, a toda a população, né? A nossa estrutura de saúde pública, ela é uma das menos assistida, vamos dizer assim, do Estado. Só quero dizer que o meu retorno aqui está com muito ruído. Eu não sei se eu estou lhe ouvindo bem. Nós estamos lhe ouvindo bem. Estou vendo bem, tá bom. Mas então, A gente tem feito esse trabalho de conscientização, e aqui o Litoral Norte, Cláudio, por mais que talvez parcela minoritária das pessoas não estejam compreendendo, não esteja cumprindo os protocolos sanitários rigorosamente, mas os municípios estão se esforçando com várias campanhas de conscientização, as entidades comerciais também estão fazendo. Agora, sabidamente que a nossa estrutura aqui, assistencial no litoral, ela é muito precária, já não é de agora, é de muito tempo. E por conta dessa situação e de várias outras, né, de vários outros vetores, nós nos encontramos numa situação delicada aqui no litoral. Temos os piores índices, vamos dizer, os 3 piores índices do estado, e se algo não for feito na questão comportamental, que é a nossa principal saída, vamos dizer assim, as pessoas se conscientizarem que nós não estamos vivendo numa situação normal, tudo leva para, talvez, nós irmos para uma bandeira mais restritiva ainda, que é a bandeira preta, e daí sim, o que já não é bom pode ficar pior. Pode complicar ainda mais, né? Porque para a bandeira preta, na verdade, prefeito, o que falta? Porque não estamos muito longe, não é? Claro. Na verdade, o último final de semana agora, as pessoas realmente parece que ninguém entendeu nada do que foi dito até agora por todos os veículos de comunicação, não é? Pois é. E não que nós não desejamos que as pessoas de outras regiões devam vir para cá. Muito pelo contrário, a gente sempre quis manter o litoral forte economicamente também na baixa temporada. No entanto, nesta quarentena, nós observamos que parcela das pessoas que vêm para cá tem um entendimento que aqui é uma zona fria, né? Um local que tudo pode acontecer e que não é necessário o cumprimento dos protocolos sanitários. Por conta disso, né, os municípios, assim, fazendo o estudo do histórico de casos positivados, facilmente se identificou que
As pessoas que acabaram ativas, né, com positivadas aqui no Litoral Norte, muito foi por conta desse nível alto de transmissibilidade com essas pessoas que têm o percurso, né, litoral com outras cidades, principalmente da região metropolitana. Então, são pessoas que têm parentes aqui, né, vai e volta, pessoas que estão cumprindo a quarentena aqui. Muitas vezes as famílias ficam aqui no litoral e o chefe de família vai trabalhar na Grande Porto Alegre, Canoas, enfim, e acabam nesse itinerário, né? E nesse vai e volta acabam trazendo o vírus para cá. Então, e tem que ficar uma coisa bem clara, nós não estamos estimulando, nem queremos polvilhar aí uma disputa entre moradores e veranistas. Muito pelo contrário, nós temos que, a nossa fala sempre foi de união. Agora, nesse exato momento, esse percurso, né, esse procedimento instalado no litoral de quarentena, de uma superpopulação aqui na baixa temporada, e essa frequência de visitação de pessoas vindo de outras regiões do estado, e a visitação não é por uma necessidade, é uma visitação para uma espécie de férias, vamos dizer assim, ela não é a mais adequada. Por conta disso, nós estamos aí, por conta disso e por conta de várias outras situações, né? Nós estamos aí com um número não bom, um número que nos chama atenção, e a um passo de irmos para a bandeira preta. Isso é muito ruim. A bandeira preta é o temível, né, por todas as associações comerciais e administrações, o tal do lockdown. Ou seja, fecha, só sai à rua para ir à farmácia, no mercado ou na padaria e terminou. E os essenciais, extremamente essenciais, serviços que não podem fechar, não é, prefeito? E aí eu lhe pergunto, a nossa capacidade de atendimento no hospital está no limite operacional, não é? E a doença não dá sinal de retração, e agora que os estados do sul estão realmente, parece que é como se fosse uma maré, que parece que agora aquela que danifica o continente, bateu na gente, não é? Ela vem do norte e agora chegou aqui, intensificou-se aqui. Se continuar desta forma, existe algum plano? O que vai ser? É o fechamento mesmo, prefeito? Não vai ter jeito? Bom, se não bastasse a nossa precariedade nas estruturas de saúde pública, nós estamos também enfrentando o problema com falta de medicação. Tem mais isso? A Tramandaí agora conseguiu medicação, né, e tão simplesmente para manter os que já estão internados. Osório fechou os leitos. Eu acabei de conversar não tem a medicação, com o diretor de Osório do hospital. Provavelmente vai se regularizar aí em 1 semana, 10 dias. Então, nós já tínhamos uma estrutura pequena, ficou pior ainda, e o que nos leva a crer que em poucos dias estaremos numa bandeira mais restritiva, que é a preta. Ontem, em reunião com o governador, o presidente da FAMURS e os presidentes de associação regional do estado, o governador propôs compartilhar com os municípios, né, de uma forma regional, essa responsabilidade, né, em alterar os protocolos sanitários. Por mais que eu não concorde com essa situação, eu até entendo, Cláudio, porque a cada sexta-feira saía o resultado das bandeiras e os municípios, que, muito embora ontem na reunião, né, a maioria dos prefeitos falaram, não, tem que continuar o Estado ditando as regras, mas a maioria das regiões estão sempre recorrendo da decisão do Estado. Tanto é que nós dormimos de domingo para segunda-feira com o Estado pintado de uma cor, e na segunda para terça-feira nós vamos dormir de uma outra cor. Com o ele Estado de outra. sempre acaba
reconsiderando essa decisão, o que não é bom, porque causa uma insegurança na sociedade, uma insegurança no comércio, nos próprios órgãos públicos também. Ou seja, também por conta desta reação do Estado, me parece que o Estado está cansando também de chamar atenção, assim como os prefeitos. Porque a gente está desde o primeiro dia chamando atenção, pedindo um comportamento exemplar, e parcela da sociedade não compreendeu ainda. Né? E o que acaba... Não compreendeu e entrou em nega. Eles negam. Negam completamente. É isso que é o perigoso. Eu lhe pergunto, prefeito, Cláudio, não seria o caso... Para mim está muito ruim, eu não estou conseguindo te ouvir. Agora melhorou? Melhorou. Agora melhorou. Deixa eu vou ajeitar aqui. Pronto. Eu lhe pergunto, não seria o caso de combinarem, né, entre os prefeitos, entre o governador, a turma toda, de que se fizesse, então, um lockdown de uma semana ou de 15 dias, geral, não interessa se o cara está em bandeira amarela, em bandeira azul, se ele está normal, vermelho, não, o Estado entrar em bandeira preta por uma semana para dar uma freada, ver se dava uma respirada ao nosso sistema de saúde e até conseguirem comprar os medicamentos, porque em muitos casos não é nem a questão do dinheiro, né? É não ter o medicamento para comprar, né? É o caso. Não falta dinheiro para comprar medicamentos, não falta dinheiro agora, por exemplo, para nós comprar equipamentos, os leitos de UTI a mais, em Tramandaí e Osório, e não tem equipamentos, e não tem remédio. Né? Os hospitais têm dinheiro para fazer isso, os municípios têm dinheiro, por exemplo, para comprar os equipamentos para outros leitos, e não tem. Agora, essa questão do lockdown, Cláudio, ela tem que ser recebida pela sociedade. Não adianta somente o Estado ou os municípios ter essa intenção de seguir as orientações científicas. Se a sociedade não compreender, fica muito difícil, né? Se o povo não entender que tem que ser assim, se o próprio comércio não entender, e a gente também entende o lado do comerciante, né? De quem produz emprego, o retorno está muito ruim. Não estou verdade. Ouvido. Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Tem alguma eu lhe escuto bem. Prefeito? Eu estou ouvindo ele bem aqui. Eu dizia que essa situação a gente até sugere, todos nós, para que isso fosse uma coisa estudada, né? O senhor que é presidente da AMIL Norte, porque nós temos tomado um susto após o outro, né? Então vamos fazer uma semana de bandeira preta, alguns dias de bandeira preta, porque nós não estamos conseguindo sair disso, não é? E aí, quem sabe, essa bandeira saindo, a gente consiga, né? A gente consiga dar uma respirada, não seria uma alternativa? É uma alternativa, né? Mas como eu falei, é uma alternativa, mas para isso o Estado ele tem que ter essa convicção, tá? Os municípios têm que abraçar essa ideia, se for o caso, tem que apoiar o Estado. O governador, ele me parece ser um cidadão bem intencionado, tá? Que também parece que está cansando, né? Porque se vê muita contrariedade no que ele fala. Eu, inclusive, acho que, infelizmente, o Estado acabou perdendo o pulso nesse momento, porque excepcionalizou, mudou muitas regras do jogo durante a partida. Isso parece que quis agradar umas regiões, compor com as outras, né? E o que aconteceu? Pouquíssimas regiões, Cláudio, pouquíssimas regiões no estado estão cumprindo à risca as regras impostas pelo Estado. O Litoral Norte, por exemplo, nós estamos acatando sempre, apresentamos uma única ponderação a respeito dos investimentos
e da estimativa populacional, tá? Que o Estado já disse que não vai mexer agora. Agora, no mais, a gente sempre tenta nos adaptar aqui, os municípios, né, à situação. Mas, quando o Estado permitiu a instituição dos recursos, né, a excepcionalização dos municípios numa mesma região que estão numa bandeira, utilizar os protocolos sanitários numa bandeira mais branda, como é o caso aqui no litoral. Nós temos metade dos municípios podendo utilizar protocolos da bandeira laranja. Quando o Estado acabou perdendo do seu controle algumas ações, se submetendo à pressão, gera discórdia em regiões, como é o nosso caso, que estamos até então cumprindo com todas as regras. Quer ver algumas coisas incoerentes também que o Estado acabou determinando aí nas últimas semanas? Sim, vamos lá. Nada contra reuniões, cultos e missas até 30 pessoas, mas daí pode isso e não pode um comerciante que tem uma pequena loja de roupas, por exemplo, que entra 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, sabe? Não pode trabalhar. Umas incoerências, assim, Cláudio, que acabam gerando discórdia entre a própria sociedade, que não entende. Olha, como é que pode um mercado, então, receber 150 pessoas ao mesmo tempo e não pode um restaurante poder utilizar 4 mesas? Né? Então, é uma incoerência. São algumas situações que acabou o governo do Estado se submetendo à pressão ao longo das últimas semanas, que fez com que gerasse uma discórdia hoje quase que unânime dos municípios, dos segmentos da sociedade, com exceção daqueles comércios que são considerados essenciais, porque esses não tiveram modificação nenhuma. O senhor sabe que eu estava vendo esses dias, nós conversamos da outra vez aqui, o senhor falou também, precisávamos ter cuidado, precisamos atuar, que as autoridades têm feito tudo que podem fazer. E aí chamou a atenção, poucos dias depois apareceu nos noticiários das redes sociais e da televisão, na Itália, a justiça italiana responsabilizando os governantes de uma região chamada Lombardia. A Lombardia ignorou o começo da pandemia e ficou nessa aí. Certo grupo ia lá e apertava os políticos lá, as autoridades, olha, nós não queremos que seja assim, tu não pode fechar porque lá é turista. Aí era mais ou menos. Lá não por isso. Resultado, teve um índice de mortalidade, de contaminação altíssimo. E aí agora ninguém é responsável. Claro que não é o caso aqui, né? Porque vocês estão tentando de todas as maneiras. Mas parece que certos grupos vão lá e enfrentam o governador como autoridade maior do Estado, né? Do Executivo Estadual. Vem aqui, enfrenta vocês na prefeitura. Não, mas nós temos que funcionar e aí isso acaba onde a gente está vendo, né, prefeito? Sem precisar, eu não quero dar aqui nomes a determinados segmentos, mas determinados segmentos realmente têm feito um enfrentamento assim, irracional, chegando ao ponto de eu ouvir assim, de alguns que o que interessava nesse momento era tão somente o lucro, não dando importância à vida. E eu por várias vezes exemplifiquei de que na hora de precisar um leito de UTI, daí a pessoa acaba esquecendo tudo aquilo que defendia antes. Então, na mesma hora? Na mesma hora. E a gente acaba explicando, porque tem coisas, Cláudio, que nem dinheiro compra. Se nós entrar para um colapso, por exemplo, da saúde, a utilização de UTI, pode ter um cidadão milionário com R$1 milhão para comprar um leito de UTI que não vai ter. Porque ele não vai tirar o outro que tem tratamento dali porque ele é bonito ou rico? Não, exatamente. O cara vai ficar no tratamento e ele vai ficar lá precisando. E o senhor sabe, prefeito, que eu ouvi uma pessoa que se recuperou do Covid dando uma entrevista ao Jornal Nacional. E ele dizia assim, olha, a sensação que se tem quando a crise respiratória é aguda é de que a gente está se afogando fora d'água.
Vê que coisa horrorosa. Então o cara que diz isso aí para o senhor e para outras autoridades devia falar com essas pessoas. E mais, devia levar para o senhor e na prefeitura, registrado em cartório, que se ele adoecer, ele não quer leito na UTI. Isso registra no cartório. Isso é difícil. Mas, assim, enfim, eu acho que tem como nós aprimorarmos os protocolos sanitários, procurar um ponto de equilíbrio, né, para que, ao mesmo tempo, nós possamos preservar as vidas ao máximo, mas também garantir o que é razoável de funcionamento ao comércio, né? O que não pode é muito para poucos e nada para muitos. Eu acho que nós temos questão de encontrar de buscar um equilíbrio, um equilíbrio razoável e coerente, para que a gente tenha alternativas de controle sanitária e, ao mesmo tempo, comercial. Eu acho que talvez esse seja um grande desafio. O governo do Estado, o governador, ontem propôs esse compartilhamento. E sabe, Cláudio, que nos moldes do que está hoje e considerando tudo que está acontecendo e as pressões que o próprio governador e o governo do Estado estão sofrendo, eu acho que talvez seja uma saída mesmo nós pensarmos aqui na nossa região. Nós reunimos com a sociedade, com os empresários, com os trabalhadores, os municípios, com as pessoas que têm conhecimento técnico. O que não dá é o Estado ou as demais regiões do Estado não reconhecer que aqui no litoral nós temos uma economia fragilizada, que depende muito da alta temporada e que agora, se não tiver um cuidado também e não tiver uma atuação comercial equilibrada, como eu já falei antes, nós podemos aqui, além de já estarmos no prejuízo sanitário, termos muitos problemas com o emprego e renda, né, das pessoas aqui litorâneas. É verdade. Há que se fazer um pacto, controlar as coisas, otimizar, porque, pelo visto, neste final, agora que ainda resta de ano, nesses meses que restam, pelos que os especialistas estão dizendo aí, não tem que aprender a conviver com isso, né, prefeito? Porque vacina mesmo, há uma luz no fim do túnel que parece que lá para janeiro, fevereiro, alguns mais otimistas, né? Os mais pessimistas lá para o meio do ano que vem. Então nós precisamos ficar vivos até lá, não é? Manter a saúde? Exato. Eu também, eu não imaginava que no máximo maio terminava. Depois achei que era junho, nós já estamos chegando em agosto e não vai terminar em agosto. Nós vamos ainda, provavelmente, aí, chegar a outubro e eu não sei nem como vai ter eleições, porque se em novembro nós tivermos ainda um pico médio, né? É algo incoerente, né? Eleições, tumulto, enfim, não sei o que vai acontecer. Só sei que não vai terminar amanhã, nem semana que vem e nem nas próximas 3, 4 semanas. O senhor sabe que nós tivemos hoje com o novo juiz eleitoral, né, lá em Tramandaí, aqui em Tramandaí, e ele nos deu uma entrevista que vai ao ar agora depois da sua, a dele gravada. E nós abordamos esse assunto aí da justiça e também das eleições. A instrução que vem, né, das instâncias superiores da justiça eleitoral é que se mantenha o cronograma das eleições, mas eu tenho essa mesma dúvida que o senhor. Como é que vai manter distanciamento na eleição? Mas, enfim, o funcionamento da democracia também tem que ser mantido, né, prefeito? Sim, mas eu não conheço, nunca ouvi falar de eleição sem contato, né, sem aglomeração. É complicado. Não, eu nunca vi, mas, enfim, vamos aguardar para ver, né? Para ver. Tomara que tudo isso se resolva, né, Cláudio? Mas pelo que a gente observa aqui, não será nós não teremos uma solução muito em breve, não. Não pode acontecer, por exemplo, o que aconteceu lá no Amazonas, onde muita gente morreu por falta de atendimento. Nós tivemos vários meses assim. Agora diminuiu, mas também depois de milhares de mortes, né? É o preço da contaminação de rebanho, aquela que eles falam. Pois é. Mas aquilo ali é muito caro. É muito caro. É muita vida perdida. Muito caro. Esse preço. O senhor imaginou?
que no seu último ano de governo fosse passar por um perrengue desses, junto com o seu município, todas as pessoas, eu acho que todos os prefeitos hoje que estão no cargo, de alguma forma ou de outra, eu acredito muito nisso, acho que foram divinamente mais ou menos conduzidos para isso, né? Para passar, que hora mais terrível, difícil, não é? Eu não imaginava, né? Eu até na minha programação de vida esse ano, e aqui a programação da prefeitura era para ser o ano mais tranquilo nosso, dos 8 anos, né? E também era para ser o melhor ano da história de Imbé. Tinha muitos investimentos que estavam planejados. Achei que as dificuldades financeiras todas que eu poderia passar tinha sido lá em 2013, 2014, 2015, e achei que seria um mar calmo esse ano, mas... Ia passar o bastão para o sucessor, dizer, bom, agora me dê licença que eu vou ali tocar minha vida, e está vivendo a hora mais negra, parece um filme de Hollywood. Pois é, olha, impressionante, eu não esperava isso aí, mas enfim, está acontecendo, a gente não vai se furtar, por mais que nós já estejamos aí quase que nos últimos dias, né, são mais 120 dias, eu acho, 150 dias de mandato, mas a gente vai continuar firme para que as coisas deem certo e que a nossa cidade não caia de qualidade. É verdade. Prefeito, eu vou deixar o senhor agora à vontade para fazer suas considerações finais, e aí no final agora da sua participação, nós vamos finalmente lhe mostrar a imagem noturna de Imbé vista lá das alturas. Nós lançamos um produto novo aqui no Tendência e estamos mostrando para quem nos segue, para quem nos assiste essa semana. Antes disso, a Lorena está dizendo aqui, eu sei que é difícil, mas para tentar amenizar a situação, bandeira preta por no mínimo 15 dias. Creio que uma semana é pouco, mas 15 dias, olha só, de bandeira preta, não é? Seguindo à risca, levando a sério para prevenir. Eu sei que muitos vão barrar, vão gritar e vão dizer que não, diz a Lorena aqui, mas seria um jeito da gente também barrar o vírus. Aí a Luísa também está dizendo aqui, ó, Mortzon, qual a empresa, indústria, comércio e etc., diz ela, que não teve um mau momento, mas passou. A mesma situação agora vai passar, mas as pessoas precisam estar vivos para recomeçar e retomar. É o pessoal afinando o discurso com o que o senhor dizia. Talvez essa nova fase aqui do litoral possa fazer com que a nossa população tenha um entendimento mais comum, né, que possa se unir mais e até mesmo talvez seja essa oportunidade que o Estado está deliberando, já que ele ele não está conseguindo tomar decisões mais arranjadas, vamos dizer assim, mais aproximadas da sociedade. E em alguns momentos nada eficazes. Exatamente, né? Eu estava aqui ouvindo aqui antes, eu estava vendo uma matéria, há 20 dias atrás, o governo do estado e o próprio prefeito de Porto Alegre disseram que os próximos 15 dias seriam cruciais, ou seja, seriam os limitadores, né? O que não aconteceu. E não é nem culpa deles, eu não estou culpando aqui governador, nem prefeito. É a rebeldia geral? E ninguém sabe a fórmula, né, Cláudio? Ninguém sabe a fórmula ideal. A gente está fazendo por tentativa até que chegue a vacina. Mas eu quero, para finalizar, assim, agradecer mais uma vez a oportunidade de passar essa mensagem assim, sempre otimista, né, de que a gente, se Deus quiser, nós vamos passar juntos por esse problema, de preferência, claro, com as vidas, né, com as pessoas vivas, vamos dizer assim, porque nós podemos reconstruir todas as nossas perdas com as pessoas vivas. Com as pessoas vivas. Não tem mais valor quem é mais rico ou quem é mais pobre, ou quem tem mais dinheiro, quem menos. Nós todos temos a mesma valoração. E acredito que a gente possa somente chegar bem no final se a gente estiver unido, né? E para nós chegarmos bem, nós temos que ter consciência, nós temos que saber das nossas responsabilidades e ter o compromisso com os protocolos sanitários. Isso é muito importante, Cláudio. Coisa boa. E vamos rezar no final disso, ali na beira-mar, uma grande missa, um grande culto ecumênico, uma grande cerimônia evangélica para comemorar o fim e não em memória de tantos que perdemos
pela nossa, em muitas horas, insensibilidade, não é, prefeito? Mas agora eu vou convidar o senhor, lhe dando tchau já, e até logo, porque você já é de casa, tem que estar aqui sempre conosco para nos contar, nos trazer as notícias da nossa Amili Norte, do que está sendo feito, mas as imagens da Bela Imbé. Eu disse lá no começo do programa, antes, que a intervenção de Deus, a intervenção do homem, a engenharia eletrônica faz coisas lindas. E a imagem é linda, veja bem. E claro, está de parabéns aí no caso, a iluminada Imbé à noite. Fique com Deus, um grande abraço. Veja as imagens da sua Imbé. Até mais, prefeito. Até mais. E é isso aí. Uma demoradinha, mas a gente está sincronizando. Isso que você está ouvindo no meu cantinho aqui, não é? É a imagem que nós temos dos 19 graus. Olha só o mundo, não é? Eu falava agora com o prefeito Pierre, não é, prefeito Pierre? E seus 19 graus de Imbé, está tudo trocado, né? Parece. O povo acha que é verão, mas não é. Mas a beleza da nossa Imbé está aí no cantinho da imagem. E a gente tem trazido essas imagens, não é? Para que você que está em casa não fique aí triste, não é? Vamos agradecer ao WebSul, que é uma das responsáveis por isso, a Sindapa, Luiz, um grande abraço, não é? Claro, o Grupo Ribeiro lá, está lá nas alturas hospedado o equipamento para mostrar essa bela imagem para você. Grande abraço ao Marcelo, não é? Acreditando nos grandes projetos aí, coisa boa. E isso é maravilhoso, enfim, né? Então estamos todos unidos juntos, o Tendência, né? Que coisa boa. E, claro, naturalmente, não podemos esquecer de mandar um abraço para o nosso Júlio Rero, Julinho, né? É isso aí, um grande abraço para o Júlio. E também a turma lá da Uniacel, que acredita pra caramba aqui no Tendência. E também a Sopatas, com a Mari e seu pet sempre, né? Isso é muito bom. Vamos agora para um rapidíssimo intervalo comercial e já já nós voltamos com a entrevista que fizemos hoje à tarde com o novo juiz responsável, não é? Aqui em Porto Alegre. Porto Alegre não. Em Tramandaí, né? Vamos já já para o nosso intervalo e voltamos aí sim com a entrevista hoje à tarde do novo responsável aí pela Justiça Eleitoral aqui da nossa região. Vai falar com a gente, vai nos contar tudo um pouquinho sobre ele, de onde veio, quais são os planos e o que está acontecendo na Justiça. Já voltamos. Boa tarde. Nós estamos nesta tarde, quarta-feira, aqui no Fórum Tramandaí. Fundada em 2003, a Nova Cosméticos desenvolve o que há de mais moderno em cosméticos para cabelos. Sempre em crescimento, tem ampliado seu espaço físico, visando atender às novas demandas do mercado. Empresa diferenciada, nós fabricamos nossas próprias embalagens. Fazemos nossa própria serigrafia.
Produzimos também a arte para plotagem e banners para divulgação da marca. Internamente, nossos setores trabalham de forma interligada e antenados com as necessidades de cada cliente, gerando assim uma relação não apenas profissional, mas de confiança na marca. Através dessa confiança, a Noir vem se expandindo, levando também seus produtos para outros países. Com mais de 200 produtos em seu portfólio, a Noir Cosméticos está sempre em busca de ativos naturais, visando assim a saúde do consumidor final. Além disso, estamos sempre nos aprimorando para que o profissional cabeleireiro tenha o que há de melhor no mercado. A Noir Cosméticos, um projeto de Deus. Não, né? Olha só, agora sim, nós vamos agora falar com o Gilberto Pinto Fantora, né? Que é o juiz eleitoral e também responsável pela primeira vara do júri, né? E também de execução criminal de Tramandaí. Né? Ele também é responsável pela região eleitoral aqui, que compreende Pinhal, Cidreira, Tramandaí e Imbé. Vamos então assistir a entrevista que nós fizemos hoje à tarde lá aqui no fórum em Tramandaí, aonde o Dr. Gilberto nos recebeu e dedicou um pouco do seu tempo para a gente. Vamos assistir então o que tem o Dr. Gilberto a nos dizer. Boa tarde. Nós estamos nesta tarde da quarta-feira aqui no Fórum de Tramandaí. Nós viemos aqui para falar com o juiz Gilberto Fantora, o juiz da primeira vara criminal e também juiz eleitoral. Doutor Gilberto está de chegada em Tramandaí, é um prazer recebê-lo aqui pela primeira, esperamos nós, de muitas vezes. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos. Boa tarde aos que nos assistirem. Tá? Eu agradeço a presença dos senhores como uma forma de prestação de contas à sociedade da atividade jurisdicional da minha chegada na comarca de Tramandaí. O senhor também está sendo o responsável atualmente pela vara de execuções e o senhor vem da Serra Gaúcha também, não é, doutor? Sim, eu venho da comarca de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. Eu trabalhei já nessa região, em Osório, em Palmares, e agora estou tendo o prazer de trabalhar aqui na comarca de Tramandaí. Mas está sendo bastante... É um desafio, é bastante trabalho, mas prazeroso. A equipe de colaboradores é bastante dedicada e estamos com a expectativa de que o trabalho será bem sucedido, como está já sendo, já há um mês que eu estou aqui à frente dessa comarca. Doutor, uma das grandes perguntas, aliás, a pergunta que se ouve aí na rua, que ninguém melhor do que o senhor, pelo menos para responder na medida do possível, porque até acho que para vocês da Justiça Eleitoral, no caso das eleições, não está ainda bem claro. Como é que nós vamos conseguir realizar, dentro das exigências sanitárias atuais, a eleição lá no final do ano? Bom, o que eu posso dizer é que as autoridades competentes dos níveis superiores estão definindo os critérios e os trâmites para que a eleição se concretize. Uhum. A eleição é uma necessidade, tá? É um momento, tá? E se tem a certeza de que ela será realizada. Tá? Apesar de toda a dificuldade inerente a esse vírus, a essa pandemia, a essa necessidade de isolamento, estamos confiantes de que se realizará. Ao cabo do processo eleitoral, se dirá que se conseguiu. Uhum. Com certeza, a expectativa é essa. Se ela não se realizou, se não se conseguiu, é porque não terminou o prazo ainda. Uhum. Tá? Ou seja, com certeza será realizada. Houve uma alteração já de data, há uma incógnita, uma imprevisão, na verdade, porque ninguém imaginava que essa pandemia se estenderia por tanto tempo. Tá? E nem se sabe até por quanto tempo ainda perdurará esse problema da necessidade de distanciamento social. Mas, de uma maneira ou de outra, ela será realizada. Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral, que é quem dita as regras do processo eleitoral, com base na legislação existente, tá?
ele suspendeu, então, a necessidade da biometria, que é colocar o dedo ali no medidor ali, da digital ali, para reconhecimento do eleitor. Certamente é uma medida que evita o contato com um equipamento que muitas pessoas pode ser um colocarão à mão. transmissor, mas infelizmente desacelera o processo, né? Desacelera ou não, porque quando o equipamento de informática ele funciona, ele agiliza. Mas nem sempre, infelizmente, acontece isso. Então, o pessoal está acostumado a trabalhar independente da biometria. É uma questão só de identificação do eleitor. Tá? Claro que a biometria ela poderia facilitar. Se estiver apto e 100% o equipamento, ótimo. Mas essa possibilidade já está descartada por força, não do problema do equipamento, mas por força da necessidade de evitar o contato no equipamento. Sim. Tá? Mas será feita a identificação do eleitor e, uma vez identificado, ele vai portar no seu título de eleitor um documento com foto, se não tiver um título, mas tem que ter um documento com foto, que é a regra que perdura para sempre, e vai dar o seu voto na cabine inviolável, sem problema nenhum. Então, nós acreditamos, então, que essa data já foi postergada, já justamente para se imaginar que durante esse período já se regularizasse a situação. Mas ela será realizada e, com certeza, se por uma eventualidade resolverem, por um agravamento da situação, uma alteração nova de data, dependerá de providência legislativa, mas acredita-se confiantemente que no dia 15 de novembro todo cidadão dará o seu voto para a escolha dos nossos dirigentes aí nos executivos municipais e nos parlamentos dos municípios. Aqui em Tramandaí, que é a 110ª zona eleitoral, na verdade nós teremos 4 eleições. Ela é grande, né? É uma eleição grande, é um trabalho bastante árduo, mas que será vencido. É da com sua certeza. vara, o Balneário Pinhal, Cidreira, aqui E Imbé. Tramandaí, Imbé. Exatamente, são as 4 eleições, então. Então, realmente é um trabalho bastante complexo. Né? O pessoal do cartório eleitoral está sendo treinado, está sendo feito todos os treinamentos que estão sendo passados pelo Tribunal Regional Eleitoral, e ao cabo desse processo, todos estarão aptos para colher o voto dos eleitores. Doutor, o senhor também é responsável pela vara do júri de execuções criminais. Sim, a vara criminal na qual Como é que está funcionando agora? Ela está hoje trabalhando no sistema, principalmente o sistema remoto, o sistema home office, tá? Justamente pela condição da bandeira local, que é a bandeira vermelha, tá? Mas em algumas situações está sendo feito o trabalho presencial, tá? Com a distância, com o isolamento, com poucos presentes. Eu tenho vindo ao fórum, não todos os dias, mas quase todos os dias, tá? Porque nem tudo se consegue resolver pelo sistema remoto. E tem se conseguido prestar jurisdição minimamente. Tá? Claro que o tamanho do problema, na verdade, se poderá dimensionar após o retorno efetivo presencial. Tá? Por exemplo, numa vara criminal, prioritariamente se trabalha com os processos em que as pessoas estão cerceadas da liberdade, com os presos. Esses processos estão vindo ao judiciário, as ocorrências, os flagrantes, os inquéritos, através do sistema digital. Se encaminha pelo e-mail do fórum e está sendo trabalhado, sem contato de papel. Tá? Os processos físicos, os processos estão aguardando na delegacia. Tá? Por uma questão até de manipulação. Uma questão de manipulação. A questão dos réus, dos acusados, dos investigados soltos, está sendo aguardado e não está sendo trabalhado. Então, no momento que retornar à normalidade, tá? Isso nós poderemos aí sim dimensionar o tamanho do atraso do problema. Certamente as delegacias, que aqui como abrange os 4 municípios, elas poderiam dar com maior precisão a quantidade de casos represados. Não pense os criminosos que estão confortáveis, né? Porque se for de extrema urgência, o senhor despacha a prisão. Todos aqueles que são urgentes estão sendo atendidos imediatamente. Tá?
os flagrantes que acontecem, estão acontecendo, estão sendo atendidos imediatamente. Tá? Então não há esse problema. Há uma peculiaridade aqui, porque essa vara ela trabalha com a execução criminal, não com o presídio, porque o presídio ele está situado no município de Osório. Então a execução da execução criminal, cabe à vara ela cabe à vara criminal de Osório, mas aqui também se tem a parte da execução criminal das outras medidas que não são as privativas de liberdade. Tá? E está sendo trabalhado de qualquer forma. O sistema é eletrônico e está sendo trabalhado. Essa vara ela também tem a atribuição, a competência dos crimes dolosos contra a vida, que é o Tribunal do Júri. Tá? Então, nesta unidade aqui especificamente, tá? Nós temos alguns processos de réus presos já prontos para o julgamento pelo Tribunal do Júri, que estava sendo postergado justamente para se aguardar, quem sabe, um momento mais adequado. Porque o Tribunal do Júri ele tem a característica, a peculiaridade, é da natureza do Tribunal do Júri, o julgamento popular. A comunidade é que julga. O juiz preside o julgamento, mas quem dá o veredito é o jurado, é a comunidade, tá? De acordo com o regramento legal. E nesse caso específico aqui dos processos do Tribunal do Júri, tem alguns processos que reclamam um encaminhamento mais célere, porque não dá para guardar. Tá? Então eu marquei um júri agora, para o próximo dia 12 de agosto, há 2, 3 dias se fez o sorteio dos jurados, tá? Normalmente se sorteiam 25 cidadãos entre aqueles que estão alistados no corpo de jurados, e dessa vez, por força dessa pandemia, se sorteou 50 pessoas, porque já há uma expectativa de que haverão pedidos de dispensa, por pessoas de grupo de risco, ou por uma razão ou por outra, ou por contato com pessoas de grupo de risco, e que é efetivamente compreensível. Tá? Mas desses 50 que foram sorteados, que estão sendo intimados para essa sessão do dia 12, tá? E se espera conseguir os 7, que são os homens que serão, homens e mulheres, que darão o veredito no julgamento. Então, é um julgamento diferenciado na medida em que será feita, não a portas fechadas, mas será feito um julgamento sem público, tá? E em que há algumas apreensões, e perfeitamente compreensíveis, né? Tanto de parte do Ministério Público, quanto de parte da Defesa, de como se desenvolverá. Nós estamos aqui fazendo essa entrevista agora, prestando essas informações para a nossa sociedade, justamente no Salão do Júri. Se o nosso cinegrafista fizer um flash do local, poderá ver o ambiente que nós estamos situados aqui. Essa parte aqui é a mesa do juiz, aquela parte ali é a mesa em que ficam os jurados, os acusados, né? E hoje, por essa circunstância de necessidade de isolamento, o que se imagina é que os jurados ficarão na plateia, com o distanciamento mínimo. Então a gente imaginou, mais ou menos, fez um layout mental, que naquela parte ali, ó, da nossa direita, que é no público, ficarão os jurados, com um necessário distanciamento, tá? Em cadeiras intercaladas, não ao lado um do outro, mas atrás, tá? E nesse lado esquerdo aqui da nossa entrada aqui do Salão do Júri, ficarão os acusados. Como é um júri que serão 5 acusados, e nós temos três, o Ministério Público, 2 defensores, tá? E mais os agentes de segurança, porque eles estão presos hoje, tá? Não havendo nenhuma intercorrência, eles terão que ficar situados nesse lado oposto aos jurados. Há uma preocupação, mas não há outra solução. Tá? Tem que ser assim. Então a gente está confiante de que vai conseguir. Ainda tem algumas diligências que estão sendo desenvolvidas nesses últimos dias. Hoje nós estamos a 22? 22 hoje. 22. Não, hoje, o júri está marcado então para daqui 20 dias. São 12 de agosto. Tá? Mas se espera que se consiga. E gostaríamos, evidentemente, também de ter uma transmissão, mas nem sei como será isso viável. Sim. Talvez até o próprio site Tendência possa vir
e colher algum flash, alguma informação aí do julgamento, porque a gente tem a necessidade de prestar... O senhor autorizar a entrada da câmera? Tá, isso eu vou avaliar e depois eu entro em contato oportunamente, porque depende de regramento de um protocolo. Tá? Eu recebi um telefonema de um comando e me perguntando se sairia o julgamento igual em razão do problema da bandeira. Tá? Eu disse, olha, nós estamos trabalhando para, independente da bandeira atual, que é a bandeira vermelha, realizarmos o julgamento, porque há uma necessidade de prestarmos conta para a sociedade. Tá? Se houver uma mudança radical, vamos admitir que haja um lockdown aí, uma bandeira preta, nós temos que avaliar. Mas hoje se trabalha com essa tendência de realmente realizar o julgamento. Doutor, eu quero lhe agradecer a participação, esse tempo que o senhor dispensou, ao nosso trabalho nesta tarde, nos receber, não é? E agradecê-lo mais uma vez e dizer que o Tendência está à sua disposição. Seja bem-vindo a Tramandaí e, com certeza, bem como com o seu antecessor e os seus antecessores, nós também teremos um bom relacionamento e assim o senhor, através da gente, fique à vontade sempre que for necessário para se dirigir à comunidade e disser o que for necessário, seja nas eleições, seja na questão da vara criminal ou qualquer outro fazer aqui do fórum que o senhor queira divulgar e publicizar, fique à vontade. Muito obrigado, eu agradeço então a presença dos senhores e digo assim, que isso aqui é uma informação de utilidade pública. Sim. Nós somos servidores públicos e temos a obrigação de prestar contas do que se faz aqui com a transparência necessária. Tá? Então eu agradeço, vou entrar em contato com os senhores sobre a efetiva realização do julgamento, que é um julgamento diferenciado, tá? Pela circunstância de não ter público e dentro do possível que se consiga ao menos levar o grande público aí às ocorrências que se desenvolverem nesse dia. Muito obrigado para todos, estamos à disposição. É isso então, nós vamos ficando por aqui no Fórum de Tramandaí, não é? E vamos seguir aqui no Tendência Notícias, né? Hoje tivemos aqui a presença do juiz que hora chega e vem aí a seguir agora a Helena Silveira com os números do Estado hoje no nosso Covid, né? Então, vamos seguir. É isso então, né? Tivemos hoje à tarde lá, não é? Com o Dr. Gilberto, nos recebeu muito bem e nos fez até o convite para que voltamos, né, lá para participar, né, das questões do judiciário, informar a comunidade. Tenha certeza que dentro das regras e dos regulamentos isto faremos. A Elisete Costa está nos assistindo. Olá, Elisete, um grande abraço. A Eva Oliveira, ainda sobre o prefeito Pierre Merim, é o melhor prefeito que o Imbé já teve teve nesses anos todos que o município foi emancipado, né? Diz aí a Eva. São as pessoas dando sua opinião sobre os assuntos, né? E até mandando aí abraços, fazendo elogios aos entrevistados. A Lorena também está dizendo que está linda a iluminação. Nós vamos agora com Helena Silveira. Já direto, Luca? Vamos lá então. Vamos, né? Enquanto isso, dizer para você que hoje você viu aí as imagens da câmera do Imbé. Agora, daqui a pouquinho, no final, depois da Helena, quando terminar ali a participação dela, nós vamos ver a Avenida Fernandes Bastos, lá em Tramandaí, né? A Avenida de Fernandes Bastos de Tramandaí, e aqui você vai ver o quanto está belo e quanto está bonito o nosso litoral. Eu tenho dito a todos que a gente só espera uma coisa, que esta pandemia acabe, que ela termine e que a gente consiga seguir em frente, né, normalmente, né? Que coisa boa, uma queima de fogos, as festas aqui, não só porque traz dinheiro, mas por aquela presença das pessoas que deixa o nosso litoral ainda mais alegre, não é? Nos deixa, já temos a Helena. Helena? Oi? Ah, já temos a Helena. Então, como é que é? Ademos Helena. Abemos Helena. Não Ademos, é Abemos Helena. Tudo bom, Cláudio? Tudo bem. E aí? É importante a entrevista com o juiz agora de tarde. Ele está chegando, né, aqui no município numa época de pandemia,
né? É. E onde ainda temos uma eleição aí pela frente, né? Ele tem... Faz um mês agora, né? Ele tem desafios, né? Tem desafios. Faz um mês que o juiz está aí, né, na comarca, né? Doutor Gilberto. Seja bem-vindo, né? Que seja bem-vindo, né? Aqui. É verdade. A nossa zona eleitoral. Aliás, tem nomes aqui, sempre tem juristas expressivos que passam por aqui, né? Um emblemático de grande expressão e que tinha uma entrada, eu digo, com a comunidade extraordinária, ainda a tem, porque, né? Trabalha ali em Osório e reside aqui na região, que é o Emerson Mota, que ocupava essa... Sim. Aliás, não, né? Não era o Emerson, né? Tinha uma outra juíza agora que aposentada vinha o doutor Gilberto, né? Ah, sim. Ele já trabalhou em outras, até grandes cidades aí, né? Ele já. Né? Então, já tem no seu currículo uma grande experiência. E o que se precisa aqui, né, neste momento assim preocupante para todos para todos nós, né, de uma pandemia, e ele conseguir fazer a gestão disso tudo, né? É verdade. E tanto que agora ele já vai ter um júri, né? Só vai ter ali os jurados. Não vai ter público, como ele diz, né? Terá a presença da Defensoria, do Ministério Público e dos funcionários. Com todos os cuidados, né, necessários neste momento, mas para poder andar, que a gente sabe a quantidade de processos que já são lentos e desde março, então, pararam praticamente tudo, né? Então, agora vão começar aos poucos, né? Que cor está o Estado, Helena? Parecemos o mapa da Federação Russa ainda? Eu não entendi mais nada, porque na segunda-feira houve aquela publicação de 90% mais os municípios, né, em vermelho, e aí eu falei até aquele dia que tinha municípios que tinham entrado com recursos. Hoje a bandeira já é outra, a bandeira hoje já está assim, eu acho quase 90% em laranja. Sabe que estão contando piada na internet, não é que seja hora para isso, mas o governador também, né? Diz que o governador adora aqueles lápis de cera de colorir. E ele passa o dia lá. Não tem outra explicação. Alguns municípios, né, eles provaram por A mais B o sistema de saúde, aquelas situações que têm que ser comprovadas, né, para ser liberadas, né? Outros não conseguiram e outros optaram por ficar em bandeira vermelha. Mas eu acho que os que optaram por ficar em bandeira vermelha fizeram muito bem. Sim. E outra coisa, digo mais ainda, nós tínhamos que fazer um pacto. O Rio Grande do Sul gosta dessa coisa de pacto, né? Tem uns caras que fazem um programa de televisão aí e andam dançando pra lá e pra cá, porque a época agora é pra dançar, né? Sim. Tá todo mundo dançando, né? E eles são mais feios um do que o outro, impossível, mas eles andam dançando por aí, né? Não em vez da dança, deviam propor outra coisa. Sim. Vamos propor um pacto regional do Rio Grande. Ué, mas não é aqui que é o estado das revoluções? As grandes façanhas? Eu acho que... Vão fazer uma grande façanha. Vão ficar todo mundo em lockdown. No mínimo uma semana, 15 dias. A gente dá um contrapé nesse vírus fantástico. O Brasil todo e o Rio Grande do Sul, principalmente, falando aqui da nossa região, né? Nós tínhamos que ter um pouco só mais de consciência. Bem mais, né, e aí fazer do que isso. temos, porque o reflexo tu vê em 2 dias, houve um grande aumento do número de casos, e depois desse final de semana, e isso a gente pode falar aqui do litoral, Tramandaí-Imbé principalmente, que a gente deu uma volta para verificar, onde a Guarda Municipal trabalhou muito, né, Cláudio? A gente vai vendo os reflexos disso aí daqui 14 dias que se conta, né? Para aparecer mais números de casos. É verdade. Né? Então, sabe que um amigo meu ali de Morro Redondo, o Celso, me disse que realmente lá todas as casas noturnas, tudo fechou. Oi? Um amigo meu de Morro Redondo, perto de Pelotas, ali disse que lá fechou tudo, os caras não estão de brincadeira. Fecharam.
Sim. Tem lugares que estão assim. Só que assim, ó, o Brasil hoje, Cláudio... Ele sabe tudo dessas coisas. Os casos confirmados são 2.159.654 pessoas. Tá? Quantos? 2.159.654 pessoas. Tá? E nas últimas 24 horas deu 41.008 casos. Aumentou. Aqui no Rio Grande? Isso no Brasil. No Brasil todo. No Brasil, tá? Os óbitos no Brasil, né? Nós tínhamos 81.487 e nas últimas 24 horas teve um aumento de 1.367 novos casos. Que coisa é isso, né? Aqui no nosso Rio Grande do Sul, os casos confirmados são 53.073, sendo que nas últimas 24 horas apareceram mais 3.258 casos. Tá? Olha, Helena, é quase toda a população de Tramandaí infectada, hein? Com certeza. Se for ver os números, né? Sim. Muita gente. Né? O total de óbitos também, nós tínhamos 1.397 óbitos e nas últimas 24 horas teve um aumento de mais 48 casos, tá? Uhum. Os municípios hoje atingidos são 451. Já somos 91% dos que os municípios do Rio Grande do Sul são 497. Tá? Estamos com 491 Nós já temos 451. Sendo que 425 municípios já têm, a partir de 2 casos. Te lembra lá no começo, tinha um caso aqui, 2 casos, 3 casos, né? E foi indo, né? Então, hoje, assim, sobrou muito pouco ali, a partir de 2 casos, e ali já sobe para 20, 30, 40, 50 e mais de 1.000 casos. Né? Que coisa, hein? É aquilo ali, ó, se tu para o Estado... Bom, então, o seguinte, vamos parar de ter prejuízo. Tá? Não vamos ter prejuízo. Como é que vai ser? Bom, a eleição está marcada e a justiça dá a entender que haverá eleição. Ponto. Vem aí os eventos de final de ano, que muitos municípios dependem desses eventos para a sua salutar vida financeira. Vamos começar aí pelos principais, que é Gramado, Canela e na Serra. Aqui a nossa Tramandaí, Imbé, a turma do Litoral Norte aqui. Bom, se o turismo nas férias esse ano será regional, vamos aproveitar a deixa. É hora da gente dar um tranco no vírus. Não era fazer um pacto regional, de fato, e parar tudo? Olha, gente, vamos parar aí 10 dias, tá? Porque 10 dias não haverá a transmissão do vírus. Porque as autoridades de saúde dizem, esse vírus, ele é um ser vivo. Ele precisa do vetor e do transporte. Se ele não tiver isso, ele vai ficar ali. E aí nós vamos ganhar tempo para nos organizar, vamos tirar a nossa capacidade hospitalar do vermelho. Hoje a gente até estávamos comentando, eu e tu, a máscara hoje, assim, porque o dia está quente, né? Mesmo a sensação térmica sendo agora 19 graus, mas dá a impressão que está mais. Estava quente de tarde, né? Aí a gente ficou imaginando de máscara em pleno janeiro, fevereiro, calor. É um inferno. E aí tu imagina assim, os eventos desde março para cá todos cancelados, imagina festas importantes aqui no nosso litoral e fora dele, né? Milhões e milhões de reais não circularam. E aí a gente já está pensando o seguinte, mas aí no verão como é que vai ser? Se o pessoal agora, que está calor, né? Eles já estão vindo para o litoral, e uns estão ficando porque tem residência aqui, outros estão vindo no final de semana. O aumento do contágio está maior a cada dia. Como é que vai ser um verão com calor, praia, sol e vírus? Não será. Né? Será um caos. Sim. Será um caos. Como é que vai Haverão aglomerações em frente às UTIs, aos hospitais. Imagina, o nosso sistema de saúde aqui já está comprometido. Como é que tu... Não sei qual a previsão que pode se fazer. Eu acho que não é nada positiva, né? Não, se não se fizer não se tiver
esse bom senso agora, só olha, vamos dar uma paradinha que 10, 15 dias que a gente pare, nós conseguimos trazer para baixo essa marca. Pelo menos a gente chega ali na frente melhorzinho. Mas não, parece que tudo é o mercado. Eu sei que tudo é o mercado, a gente precisa vender, a gente precisa comprar, a gente precisa circular dinheiro. Sei disso, tu sabe disso, eu sei, todos nós sabemos disso. Mas morto não faz compras. Até uma pessoa comentou na rede social a seguinte pérola. Colocou assim, já que a gente está em pandemia, o pessoal ali dos pedágios podia liberar o valor, não cobrar, né? Porque tá todo mundo sem dinheiro. Aí eu coloquei, sim, mas sem dinheiro eles já estão vindo. Né? Tu imagina se libera o pedágio? Imagina se libera aqueles pedágios ali, então aí como é sim. que vai ficar? Aí sim. Eu acho que não é hora. Vamos falar de algumas cidades nossas aqui, tá? Pois não. Então vou falar hoje assim, ó, o total de casos, tá? Que inclui até os recuperados, mas assim, a minha preocupação, o pessoal que está em isolamento social, os que fizeram coleta para confirmar a doença e os que estão monitorados em algumas cidades, tá? Torres, nós temos 240 pessoas infectadas e nós temos lá suspeitos já em isolamento social, 119 pessoas. Capão da Canoa, que eu te falei que era bastante, né? Temos 233 casos e 476 pessoas em isolamento social. Tá? Xangri-Lá, 43 casos e temos 33 pessoas também que estão em isolamento. Imbé, 83 casos e 128 pessoas sendo monitoradas. Tá? Tramandaí, 156 casos e 149 pessoas também em isolamento social sendo monitoradas com alguns sintomas. Osório, 432 casos e somente 72 em isolamento social. Santo Antônio da Patrulha, 130 casos e 508 pessoas sendo monitoradas. É muita coisa. Cidreira, 61 casos e 167 pessoas sendo monitoradas em isolamento social. Pinhal, 40 casos e 82 pessoas também sendo monitoradas com isolamento social com alguns sintomas, né? Os sintomáticos que a gente diz. Então, se tu somar, é muita gente, né? Então, assim, vamos torcer para que não seja ou que se recupere em casa, porque tu imagina que Capão da Canoa, com 476 pessoas em isolamento social, que seja 10% disso que precisa de uma UTI, já está com problema. Não tem. Não tem, né? Não tem. E tu imagina Santo Antônio da Patrulha com 508. Aí não tem mesmo. E aí, né? E infelizmente... E ainda havendo o fechamento de leitos por falta dos remédios que mantém a pessoa ali quietinha, aquele coma induzido, né? Falta de medicamentos, né? Exatamente, essa pessoa vai recebendo doses controladas do medicamento, não é? Que ajuda na recuperação e para que a pessoa fique ali, né, imóvel, quieta, inconsciente, porque aquele cano deve ser uma coisa terrível, né, na garganta. A pessoa consciente não fica com aquilo. Não consegue. Aí tu imagina. Né? Não tem o remédio. É verdade. Hoje, Cláudio, morreu, né? O prefeito de Viamão, o Valdir Jorge Elias, tá? Conhecido por Rucinho. Tá? Ele estava internado desde o dia 15 de julho por Covid-19. Ele era prefeito desde 12 de fevereiro deste ano, porque ele assumiu o lugar do titular do cargo, do André Nunes Pacheco, que foi afastado por suspeita de envolvimento em esquema de fraudes. Então, o André Nunes Pacheco, esse aí, Helena, ele tem um histórico lá, ele já vem de muito tempo, entendeu? Sim. Sendo investigado e isso... Ele acabou... Eu acho que ele volta ao cargo agora, não, né? Olha, ele estava sendo investigado. Assume o presidente da Câmara, né? É o presidente da Câmara. A princípio, essa aí é o que está na nossa Constituição, né? Assume, né? Eu acho que o André perdeu
o mandato dele lá definitivamente, né? Uhum. Aliás, não foram suposições, né? Houve realmente... Os caras só não tinham uma foto dele carregando o cofre, né? Porque o resto tinha tudo. Assim, ó, já tinha esses problemas e agora na pandemia também quantos casos deu, né? De gestores aí que estão com problemas e vão ter que prestar contas, né, Cláudio? Mas vamos deixar bem claro que esse prefeito de Viamão aí, a encrenca está atrás, ele não foi da pandemia, porque gastou demais, não, isso foi antes da pandemia. Tanto que o que morreu hoje, que tinha ficado no lugar dele, ele assumiu em 12 de fevereiro de 2020, então foi antes porque a pandemia para nós aqui se instalou foi a partir de março, né? Já estava no cargo quando ele foi afastado. Ele foi amplamente publicizado e divulgado esse afastamento lá do prefeito de Viamão, diz que a comunidade fez ufa! Imagina. Sim. Cláudio, me chegou a notícia aqui, tá? O Banrisul, ele doou equipamentos para a URGS para agilizar os diagnósticos de Covid-19, tá? Então, esse equipamento ele propicia extração com grande precisão e evita riscos de contaminação das pessoas que estiverem manipulando materiais. E essa doação, né, para o laboratório do Instituto de Ciências Básicas de Saúde, o CBS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vai permitir a realização de 8.000 testes de detecção do novo coronavírus. Né? Em contrapartida, o governo federal não renovou com a UFPEL as verbas para que continue fazendo, veja bem, que continue fazendo o que é tido como a maior pesquisa de levantamento, medição e de estudos do comportamento e expansão do coronavírus no mundo. Ministério da Saúde diz que a universidade teve problemas em entregar resultados. Sim. Outra notícia aqui também, tá? Essas notícias eu estou comentando aqui, elas estão na íntegra lá no site Tendência. Tá? Essa aí da UFPEL também tá. O dicionário de Libras do Detran RS reúne vocábulos de trânsito, tá? Então, para qualificar a formação de candidatos surdos, o Detran RS lançou hoje, né, durante o primeiro encontro virtual de intérpretes de Libras da autarquia, a versão atualizada do dicionário de vocábulos de trânsito. Né? O material vai servir de referência a tradutores e intérpretes da língua, né, brasileira de sinais, além de apoio aos próprios candidatos surdos. Cerca de 500 vocábulos recorrentes no processo de formação de condutores, apresentados em sinais fotografados e com verbetes que contextualizam seus significados. Então, assim, foi incluído, né, mais para ajudar essas pessoas, né, que falam esta língua de sinais, né? Então, para facilitar a vida deles no... Eu quero dizer hoje também que faz 85 anos um programa que foi inaugurado pelo presidente Getúlio Dornelles Vargas e que a nossa geração acostumou ouvindo o seguinte sinal eletrônico. Tan, dan, dan, a voz em Brasília, 19 horas. A voz do Brasil. A voz do Brasil. O cara diz assim, resistiu em Brasília, 19 horas. Resistiu. Então ficou... Não, tá lá. Hoje comemora, né? Sim. 85 anos. E a gente passou grande parte da nossa vida que às 19 horas, né? Sim. Aquele silêncio no rádio e entrava aquele locutor, aquele vozeirão. Tu sabe, Brasília, Cláudio, que é assim, 19 claro horas. Que tem as piadinhas que dizem assim, ó. Uns dizem, o momento que o brasileiro se une, todo mundo desliga o rádio às 19 horas. Não é verdade, não desliga, não.
E tu sabe que eu que viajei pelos Não é interiores verdade. aí, eu te digo uma coisa, o interior principalmente, quem não tem o seu rádio ainda hoje, e às 19 horas a família se reúne ainda para ficar Mas já por já dentro. saiu do rádio, né? Hoje está na internet Não, já. eu sei, mas eu estou dizendo que alguns ainda têm os seus rádios. Claro, tem. Né? tem, Eu conheço tem. gente bem próxima a nós que tem o seu radinho na cabeceira e não abre mão. Ah, é? É. Quem será? Não, Eu faço ideia. tu já foi na Eu casa faço ideia. dele. Tu já foi na Acredito. casa dele. Acredito. Tá? Tem o radinho dele e eu Uhum. conheci outras pessoas na caminhada que não perdem a Voz do Brasil. Não. Porque às vezes eles dizem assim, Eles ficam a ali gente só pra... assiste a TV, mas ali vem tudo que a gente precisa porque fala, né, do Brasil todo, todos os principais assuntos. É que, na verdade, né? aquilo ali é um informativo dos três poderes, que é Câmara, Sim. Senado, Executivo e Judiciário. Tem ali também, né? Então, todo mundo aparece ali, e cada um deles produz, né? Muito legal. Então, é só para registro, né? Hoje faz Sim. 85 anos Não, que que o bom. presidente Getúlio, lá do Rio de Janeiro ainda, Sim. né? Tu imagina Fez a inauguração direto do seu gabinete no Palácio do Catete. Sim. Ele fez o pronunciamento com aquele jargão, brasileiros e brasileiras. Mas Tava eu te mandei um jargão essa semana também, né? Mandou? Claro que te mandei. Não te Não mandei. posso usar aquilo. Eu te mandei uns áudios. Ah, sim. Sim, mandou. Mandou. São assustadores. É assustador. Assustadores, né? Sabe que isso me assusta, né? A Cláudia, tu imagina assim, daqui a 85 anos o pessoal falando isso aí da Voz do Brasil, falando do Tendência, né? Quem sabe, né? Vai saber, né? Quem sabe, né? A Voz do Brasil, embora muito padronizado o programa, não é? E sempre com locutores executivos muito moderados, ele tem essa coisa de prender a audiência. Esse negócio Sim. de dizer que todo mundo desliga o rádio às 19 é mentira. Não. O cara Não, parar para eu tô ouvir dizendo um dia, assim, ele não deixa mais de ouvir. O que eu te falei são duas linhas diferentes, né? Um pessoal assim, porque não gosta, faz esse comentário, e eu, pessoalmente, conheço várias pessoas que não perdem. E tem os seus rádios do lado ali. O seu hoje criado o cara ouve no mudo rádio, sua ouve na cama internet. para poder escutar, que gosta ainda de escutar o rádio. Eu quero mandar um abraço aqui para Olícia Fraga e a Vera Graça, que está nos assistindo. Um abraço, senhoras. Muito obrigado pela audiência. Eu vou Estão lá mandar nos- também aqui um nos- abraço para o Fábio Borges Fanfa, de Porto Alegre, que está nos assistindo. Um abraço para o Fábio. Né? Isso. Então, nós temos assim, hoje vários aqui nos assistindo, bastante nome. Certo, Cláudio? Certo, agora Então só tá, não. mais uma quarta-feira. Mais uma quarta. Mais uma quarta-feira, estamos aqui com Saudáveis, né? Isso. Isso é bom. Vamos dizer fazer... pro Lucas já que nós vamos encerrar com a imagem da Fernandes Bastos, para ele tá preparando cada dia lá. mais lindo. Tá? É. E tem muito mais novidades indo por aí, né, Cláudio? Não tem. Mas, como é que é? Vamos. Silêncio. O silêncio. É. Até sexta-feira, boa noite a todos. Até sexta, Helena. Então, essa foi a Helena Silveira, volta na sexta-feira, né, com as informações sempre. Atualmente, a principal informação trata-se do Covid, não tem? Né? Precisamos dizer para você que está em casa nos assistindo que não tem jeito. Nós temos que falar do tal do Covid e conscientizar as pessoas. Mas, enfim, vamos agradecer a todos que estiveram conosco nos assistindo hoje e aos nossos convidados, né, o doutor Gilberto e também o juiz que assume agora a Justiça Eleitoral na nossa região, e também ao prefeito de Imbé, presidente da Ameli Norte, Pierre Emerim, que esteve conosco aqui, né, no começo do programa. Vamos agora, então, vamos degustar, vamos assistir um pouquinho das imagens da Avenida Fernandes Bastos, em Tramandaí. Linda, para você que está em casa, porque, como eu disse, nós estamos mostrando essas imagens, elas estão lá no site Tendência. Tem duas janelas ali no site, na primeira página. Você clica em play, ele vai te arremeter para um outro site. Você fecha aquele site, volta e clica em cima de novo do quadradinho ali, que ele vai te mostrar a imagem. Isso é um teste que está sendo feito, é por isso que está chatinho assim. Mas nos próximos dias não vai ser mais assim. E aí nós vamos poder ver a nossa região aqui, né, amplamente durante a noite, durante o dia, durante as 24 horas do dia,
Vamos ficar agora, então, com a bela imagem da Avenida Fernandes Bastos. Um beijo a todos. Fiquem com Deus e até sexta.